A paz do Senhor, mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem vinda do coração de Deus direto para os nossos corações. O tema é Fechando as Brechas e eu volto já já, logo depois da vinheta. A paz do Senhor, mais uma live aqui, como toda quarta-feira às 19 horas. E hoje o tema da nossa live é Fechando as Brechas. A nossa passagem de hoje encontra-se em Neemias, capítulo 6, de 1 a 4. Então, fechando as brechas. Muitas vezes a gente ora e não vigia. E o fechar as brechas está justamente ligado à vigilância, né? Então não adianta a gente apenas orar e não vigiar. É necessário a vigilância para estarmos fechando as brechas. E é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui nessa live. Glória a Deus, mais uma quarta-feira, né? Às 19 horas aqui com vocês. Que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, que o Senhor venha fazer com que essa palavra dê frutos, que nos ajude não só a fechar as brechas, mas diagnosticar quais são as brechas que tem nas nossas vidas, o que tem ali que precisa ser feito, o que tem ali que precisa ser tapado, restaurado, para que o inimigo não tenha legalidade, né, nas nossas vidas e para que ele não opere nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu clamo que o Senhor me capacite, que eu seja um instrumento aqui nas mãos do Senhor para a proclamação desta palavra que Ele trouxe ao meu coração. E que onde essa palavra chegar, que ela dê frutos, que ela sirva para edificar, que ela sirva para abrir as mentes, os horizontes, assim como está lá, né, na oração de Jabes, alargando as fronteiras daqueles que a ouvirem, daqueles que, aonde ela chegar. Que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Fechando as brechas. Mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. E a palavra que eu trouxe ao meu coração, que o Senhor trouxe ao meu coração, encontra-se em Neemias, no capítulo 6, de 1 a 4. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então essa passagem, que encontra-se em Neemias, vem falar da restauração dos muros de Jerusalém. Quando os babilônicos, né, com o governo de Nabucodonosor, tomou Jerusalém, ele destruiu toda a cidade, queimando os muros, destruiu o templo, né? Enfim, ele queimou toda a cidade, destruiu todo o muro, os muros de Jerusalém, e levou, né, o povo, os judeus, cativos. E eles ficaram nesse cativeiro na Babilônia por 70 anos. Esse cativeiro foi um castigo que veio direto de Deus. Se nós formos lá em Neemias, no capítulo 25, em Jeremias, no capítulo 25, o profeta Jeremias, ele exorta o povo. Ele proclama justamente isso, que se o povo permanecesse na idolatria, se o povo permanecesse da forma que estava, né, que Deus enviaria um castigo. E seria o quê? Esse povo seria subjugado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E esse castigo duraria 70 anos. E depois, né, mais para frente também, em alguns capítulos de Jeremias, Jeremias vem falar da restauração do povo
depois do cativeiro. E o povo não deu ouvidos, né? O povo não ouviu a exortação de Jeremias, eles não deram ouvidos àquilo que Jeremias falou, àquilo que Jeremias entregou, e eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Até que Ciro, né, o rei da Pérsia, quando venceu os babilônicos, ele libertou, né? Então houve ali a libertação do povo judeu, e uma parte desse povo retornou a Jerusalém, junto com Neemias e Esdras. Então eles retornaram a Jerusalém. E retornando a Jerusalém, então Neemias aqui se encarrega de quê? De reerguer os muros, né? E uma coisa muito tremenda aqui, que eu quero pontuar, é que, olha só, esse castigo, ele não veio do inimigo, né? Sempre a gente quer colocar as coisas de ruim que acontecem na nossa vida, a gente quer falar o quê? Ah, isso é Satanás, né? Então a gente quer logo culpar Satanás pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas muitas vezes não é Satanás. O próprio Deus é quem permitiu que esse povo, né, ficasse 70 anos escravos, subjugados na Babilônia. Então esse castigo veio de Deus. E nós estamos vivendo, a gente está começando a aceitar, assim como o mundo, assim como aqueles que não servem o Senhor, que só existe o Deus de amor, Deus de misericórdia, e a gente ignora o Deus de justiça. Nós temos também um Deus de justiça, um Deus que é fogo consumidor. Então Deus não é só amor e não é só misericórdia. Ele é justiça e ele é fogo consumidor. E coisas que acontecem na nossa vida ruins podem vir, né? Podem ser permissão de Deus por algo que a gente esteja fazendo que não está agradando. Mas Deus, ele sempre avisa. Ele sempre avisa. Ele avisou, Jeremias pregou durante muito tempo a respeito desse cativeiro. Jeremias pregou durante muito tempo para o povo se arrepender, para o povo sair da idolatria, porque o castigo viria. E o povo não aceitou, né? Então a gente tem que entender isso. E uma das coisas que tem entrado muito no nosso meio e que tem sido brecha para Satanás operar é justamente a gente, como mundo, só ficar com o Deus de amor e o Deus de misericórdia e ignorar o Deus de justiça, né? Então a gente ignora que quando a gente não agrada a Deus, Deus vai permitir sim, né, que coisas aconteçam e que vai ser ruim para nós. Para o quê? Para nos corrigir. Quando um filho comete algo errado, quando um filho pratica algo, nos desobedece ou nos afronta, o que nós fazemos? Nós não disciplinamos? Nós não deixamos sem algumas coisas, né? A gente vai ali e disciplina o filho. Deus é a mesma coisa, ele vem nos disciplinar, esse é o Deus de justiça, né? Então, o que aconteceu aqui? Depois desses 70 anos, eles foram de volta para Jerusalém e aí começou a erguer o muro. E aí, o que acontece? Sanbalate vai lá falar com Tobias. Né? Falar com Tobias não, Sanbalate e Tobias vai lá falar com Jeremias, pedindo para que ele descesse do muro para ter com eles. Por que ele queria que descesse do muro? Se nós formos lá em Neemias 4, no versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, por que Sanbalate ficou tão aborrecido com o muro sendo reerguido? Sanbalate, ele era samaritano, né? Então, os samaritanos não se davam com os judeus. E isso era mútuo, né? Era um ódio mútuo entre judeus e samaritanos. Tanto que quando a mulher samaritana vai pegar água no poço e encontra com Jesus, ela fala para Jesus: tu, sendo judeus, fala comigo que sou samaritana, porque os samaritanos não falavam com os judeus. Então Sanbalate, ele é um samaritano. E por isso, quando ele soube que os muros iam ser erguidos, ele irou. Ele ficou furioso, porque ele queria o mal dos judeus.
E aí ele estava vendo o quê? Uma cidade sendo restaurada, sendo reconstruída, e ele não queria isso, né? Então, por isso que ele se irou, porque ele era samaritano. E se nós formos lá ver em Neemias, no capítulo 4, 7 a 9. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha só, o inimigo, ele viu que as brechas estavam sendo tapadas. Então ele percebeu que eles não conseguiriam entrar, eles não conseguiriam agir pelos muros, porque já não havia mais brecha para eles entrarem na cidade, não havia mais brechas para eles operarem. Então o que ele vai lá e faz? Ele vai lá e tenta fazer com que Neemias descesse do muro. E é assim que o inimigo age. Quando ele vê que não há brechas na nossa vida, quando ele vê que nós buscamos viver em santidade, separados, apartados do mal e da aparência do mal, quando ele vê que não há nada na nossa vida que ele possa usar, né, com relação à nossa integridade, o nosso caráter, a nossa vida diante do Senhor e dos homens, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer com que você se distraia. Então ele vai querer fazer com que você desça, com que você largue aquela ligação que você está e se distraia. Porque aí, se distraindo, você pode cometer alguma coisa que vai dar legalidade para ele operar. E era isso que ele queria. Ele queria distrair Neemias, né? E aí a obra cessaria, porque ele distraído, ele pararia com a obra. Para quê? Para ficar atendendo aquilo ali que Sambalate e Tobias intentavam fazer com que ele perdesse tempo. E aí ele se recusa, né? Ele não desce. E é isso que o inimigo faz. Ele tenta o quê? Nos distrair. Aqueles que estão em oração e vigilância, o inimigo vem tentando nos distrair. E isso aconteceu conosco uma vez, né? Nós estávamos aqui em casa um período. Nesse período nós estávamos sem congregação, nós estávamos numa igreja congregando, então nós fazemos todas as reuniões aqui em casa. Então fazíamos consagração, fazíamos o estudo bíblico, né? E os cultos nós fazemos aqui em casa. E aí teve um dia, foi um sábado, uma manhã de sábado, que a gente fazia a consagração, nós acordamos e fomos consagrar, eu e Júlio, né? Fomos orar e fazer nosso momento de consagração ao Senhor. E aí, Deus, quando acabou a consagração, quando nós acabamos, né, o culto ao Senhor, Deus colocou no nosso coração de que nós deveríamos continuar em jejum, porque quando nós fazemos a consagração, nós temos o hábito de estar em jejum. E aí, só depois que a gente termina a oração, o culto ao Senhor, é que a gente se alimenta. E aí, Deus falou que não era para entregar o jejum, que era para permanecer de jejum. E aí nós então permanecemos, continuamos de jejum o dia todo, né, daquele sábado, a consagração era pela manhã, e aí nós continuamos de jejum. E quando chegou a tarde, né, o Júlio recebeu um telefonema. Era a minha sogra, a mãe dele, né, que é minha tia também, já que sou casada com o Júlio e Júlio é meu primo, né, nós somos primos, então na verdade a minha sogra é a minha tia. E ela ligou e ela queria que nós levássemos o André, nosso filho, para a Dona Maria da Paz vê-lo. Dona Maria da Paz é uma mãe de santo. Na verdade, ela sucedeu a minha avó de criação, né? A minha avó, por parte de pai, minha avó paterna de criação, que foi quem criou o meu pai, ela era mãe de santo, né? Então ela tinha um centro de candomblé. E a Dona Maria da Paz, depois acho que do falecimento da minha avó, não sei se foi logo em seguida ou posteriormente, algum tempo depois, enfim, ela assumiu o comando do centro e passou a ser a mãe de santo do centro.
E a minha sogra, ela foi criada desde pequena, né, como filha de santo, ela cresceu como filha de santo e ela tem os trabalhos lá no Candomblé. E nesse período, a senhora Maria da Paz, essa mãe de santo, ela estava na casa da minha sogra, que ia passar o final de ano lá. E ela não conhecia o meu filho, ela não conhecia o André, né, o meu mais velho. Eu tenho uma menina de 8 anos e o André de 21, né, faz 22 esse ano. O André, nessa época, ele era pequeno, ele devia ter uns 8 anos, 9, por aí. E aí ela queria que eu levasse o André lá, porque a dona Maria da Paz queria conhecê-lo. E aí o Júlio, na hora, o Júlio ficou ligado, né? O Júlio falou, olha, eu não vou levar o André aí não. Nós estamos aqui ocupados, nesse período eu e Júlio estávamos pintando a casa por fora, a nossa casa, nós tínhamos pintado e era nova obra, tinha acabado de construir, e como nós não colocamos a grama, choveu e respingou barro, né, todo o rodapé da casa. E o barro não sai, depois que ele seca, ele não sai. E aí, depois que nós colocamos a grama, nós decidimos pintar de novo. E eu e o Júlio colocamos a mão na massa. Vamos pintar nós mesmos, é só o rodapé. Compramos a tinta e estávamos pintando a casa externamente. E então o Júlio falou, olha, nós estamos aqui, né, pintando a casa, estamos ocupados e não vai dar para ir não. Se ela quiser, se vocês quiserem, vocês vêm aqui. Pergunta se veio. Não veio. Né? Não veio. Porque o intento era nos tirar daqui. Né? O intento era nós irmos lá e levar o André até ela. Olha só o que o inimigo estava querendo fazer. Ele estava querendo que eu fosse lá e eu levasse o meu filho até ela. Né? Então a gente tem que ficar ligado nas coisas espirituais. Para o mundo, tudo é bobagem. Isso aí não tem nada demais. Mas nós que entendemos das coisas espirituais, nós sabemos que atitudes nossas têm consequência. Né? E aí eu ia sair daqui e levar o meu filho para ela, né? Para ela ver. E nós não levamos. Aí o Júlio falou, é isso aí, Deus falou para a gente ficar ligado. E por que nós não levamos? Porque nós estávamos ligados. Deus falou para nós continuarmos em jejum. E se Deus falou para continuar em jejum, nós já ficamos ligados. Alguma coisa pode acontecer que a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar, né, alerta. E aí, quando isso aconteceu, o Júlio logo se tocou. É isso aí que Deus está querendo evitar, que a gente vá lá. E aí foi o que fizemos. Nós não fomos e ela não veio aqui. Né? Então ela não veio. Ela poderia ter vindo e não veio. Porque aqui é o território do Senhor. Né? Então o inimigo não quer pisar. Ele se incomoda. Então ele queria que nós saíssemos daqui e levássemos lá. E como nós não levamos, ficou por isso mesmo. E nessa mesma noite, pela madrugada, por volta devia ser uma meia-noite e pouca, quase 1h da manhã, toca o meu telefone. Era o mecânico, amigo nosso, mecânico. E eu achei estranho, né? Nossa, ligando pra gente meia-noite. Aí eu dei pro Júlio atender. Eu falei, amor, atende, porque eu não sei o que é, né? Ele tá ligando meia-noite, não sei se é engano. E aí o Júlio atendeu. E quando o Júlio atendeu, ele falou pro Júlio, Júlio, perdão, desculpa ligar essa hora, mas eu tô muito preocupada com seu pai, eu quero saber como é que tá o estado dele, se ele tá bem, se ele já se recuperou. E o Júlio, como assim se está bem, se recuperou? Aí ele, do acidente. Aí o Júlio, que acidente? Aí ele, Júlio, me perdoe, você não está sabendo que o seu pai teve um acidente? Aí o Júlio, não estou sabendo de nada. Júlio, me perdoe dar essa notícia para você. Esse mecânico, né, que ele era o mecânico do nosso carro, ele era da Igreja Batista, onde o meu sogro congregava. O meu sogro era da Igreja Batista e aí ele conheceu o meu sogro porque ele congregava na mesma igreja do meu sogro. E então ele soube do acidente e estava querendo ligar para saber como é que ele estava. Só que nós não havíamos sabido de nada, nós não sabíamos de nada. E aí ele falou, Júlio, me perdoe te dar essa notícia assim. Aí ele, não, tudo bem, eu vou ligar aqui para minha mãe. E aí quando o Júlio desligou o telefone, ele desligou aborrecido.
Como é que não me avisam de nada? Como é que minha mãe não me avisa? Como é que a gente não sabe que meu pai sofreu um acidente, que ele sofreu um acidente? E na mesma hora eu falei, olha, Júlio, não se preocupa, né? Não se preocupa, sabe por quê? Isso aí é dedo de Deus. Isso é dedo de Deus. Se a gente não tá sabendo é porque de alguma forma Deus não permitiu que a gente soubesse, né? E aí nós vamos entender por quê. Liga para sua mãe, mas liga tranquilo, né? Não se aborreça com ela, porque eu sei que nós não estamos sabendo porque Deus não permitiu. E aí ele ligou para a mãe dele. E quando ele ligou para a mãe dele falou, olha, realmente sofremos um acidente. Eu tentei falar com vocês o dia inteiro, né? A tarde toda. Tentei ligar para o celular da Angélica, para o teu celular e não consegui falar com ninguém. Olha só, o nosso celular estava em perfeito estado, funcionando perfeitamente, não tinha problema nenhum com os nossos celulares. Tanto que o Alan, né, o mecânico, conseguiu falar com a gente. E a minha sogra não conseguiu. E aí o que aconteceu? Como ela não conseguiu falar conosco, quem resolveu tudo, quem ajudou, quem foi para o hospital, quem ajudou e resolveu toda a situação foi o pastor da igreja do meu tio, pastor da igreja batista, porque ela não conseguiu falar com a gente, então entrou em contato com o pastor e foi o pastor que resolveu tudo, tomou a frente da situação, né? E aí o que aconteceu? O acidente foi na Alameda, o carro do meu sogro, né, do meu tio, ele entrou debaixo de uma van, Estavam no carro o meu sogro, a minha sogra, a minha sobrinha e a dona Maria da Paz, que estava sentada no banco do carona. De todos, né? Todos tiveram ferimentos leves, né? Minha sogra e meu sogro acho que só bateram com a cabeça, mas nada grave. A minha sobrinha também nada grave. No entanto, a dona Maria da Paz, ela entrou onde ficam os pés, né? Sentada no carona, onde nós colocamos os pés, ela entrou ali debaixo e foi necessário, assim, vir o corpo de bombeiro para retirar, serrar as ferragens e retirá-la dali. Então, ela realmente ficou num estado grave, num estado sério e também, posteriormente, ela não se recuperou, né? Isso deixou sequelas, ela ficou muito mal depois desse acidente, praticamente precisando de cuidadora, né, até vir a falecer. Ela já faleceu, mas ela desse acidente até vir a falecer, ela nunca mais conseguiu ter vida normal porque ela precisou de cuidados especiais, né? Ela não conseguia mais ter uma vida normal por causa do acidente, como consequência do acidente. E a oração que o meu marido tinha feito quando nós fomos dormir nessa noite, sem saber do acidente, quando nós fomos dormir, ele orou o seguinte: Senhor, eu não sei o que o inimigo estava tramando, eu não sei o que ele queria, né? Mas seja o que for, que volte para ele, né? Que volte para ele, que aqui está fechado, né? Nós estamos numa grande obra e não podemos nos distrair com as artimanhas do inimigo. Seja o que for, que volte para ele. Essa foi a oração que o meu marido fez, né? E aí o que acontece? Aconteceu esse acidente. Né? Aconteceu esse acidente, não desejamos mal para ninguém, nem acidente para ninguém, mas quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, quando a gente clama a justiça de Deus, Ele entra com a justiça dele da forma que Ele quer, né? Eu até tenho um vídeo, uma live que eu fiz, vocês podem ver depois, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. No canal do YouTube as lives elas são editadas, né? Então lá você consegue ver ela editada, né? Fica melhor para assistir. E eu até tenho um vídeo, né? Eu fiz uma live aqui sobre isso, sobre a gente clamar pela justiça de Deus. Porque Deus, ele vem com justiça, né? E aí ele faz como ele quer. Então, ela ficou, né, mal, aconteceu esse acidente, e aí nós ficamos sabendo. E olha que tremendo, né? Olha como Deus faz quando você está não só em oração, mas também em vigilância. Deus não deixou nós sabermos do acidente. Porque se nós tivéssemos sabido do acidente, o que ia acontecer? Nós íamos tomar a frente. O meu marido, como filho, ia tomar a frente de tudo, ia lá resolver tudo, eu ia com ele, consequentemente eu ia levar o André. Né? Então eu ia acabar levando o André, e ela ia acabar vendo o André, porque eu ia para o hospital com o André, a gente ia ter que resolver tudo, né? Enfim.
E Deus não deixou a gente nem se envolver nessa situação do acidente. Deus não permitiu, né? E aí, posteriormente a isso, esse episódio passou e depois de um tempo, Deus nos mandou ir até a casa do meu sogro, tá? Depois que tudo isso já tinha acalmado. E Deus falou para nós irmos à casa do meu sogro e exortá-lo. Não como filha, não como sobrinha, não como nora, mas como servos do Senhor, levando uma palavra de exortação. E nós fomos até a casa do meu tio e a nossa conversa com ele foi a seguinte: ele não estava vigiando. Isso aconteceu com ele na casa dele porque ele não estava vigiando, né? Ela veio para a casa dele para passar fim de ano, Natal, e o meu tio, ele era batista, né? Evangélico também. Então, ele era um servo do Senhor. E nós perguntamos a ele, quando ficou decidido que ela viria para sua casa, o que o senhor fez? O senhor concordou. Não só concordou, como foi buscá-la. E estava indo levá-la agora, né? O acidente foi quando ele estava levando ela de volta para o Rio. Então, o senhor concordou. Quando nós concordamos e abrimos a porta da nossa casa para o inimigo, ele entra. Ele entra e ele faz o que ele quer. Nós vamos pagar um preço por abrir a porta para ele, por convidá-lo a entrar na nossa vida, né? Então, naquele momento ali, ele como chefe, como cabeça do lar, ele poderia até não proibir, porque a minha sogra também, é a casa dela, ela tem direito de receber amigos, familiares, né? Quem ela considera, a casa também é dela. Mas ele como cabeça do lar, ele poderia ter se posicionado contra. Olha, eu sou contra, eu não quero aqui. Mas se você trouxer, né, a casa também é sua, eu não posso proibir. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou contra, eu não quero. E eu também quero deixar bem claro que eu não vou buscar. Nem levá-la. Nem levá-la, porque eu não concordo com essa pessoa, com essa visita, com essa estadia aqui em casa. Então ele ali teria fechado a porta para o operar do inimigo, porque o Senhor fala o quê? Que basta um. Se o marido for do Senhor ou a esposa for do Senhor, ele santifica o lar, ainda que o outro não seja. Ainda que o outro não seja, ele santifica o lar. E naquele momento ali, ele como cabeça, ele abriu mão de exercer a autoridade dele e santificar o lar dele. E ele não só abriu a porta da casa dele, né, para que o inimigo entrasse, porque quando você recebe uma pessoa de Deus, é Deus entrando. Quando você recebe uma pessoa que serve aos demônios, é o demônio entrando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente abriga debaixo do nosso teto, quem a gente convida, quem a gente aceita dentro da nossa casa. Porque o que está com ela acompanha. Se eu sou uma pessoa, uma mulher que sirvo a Deus, onde eu entrar, Deus entrará comigo. É Ele que me acompanha. Agora, se uma pessoa serve ao poder das trevas, é esse poder que vai acompanhar ela onde ela for. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ele não vigiou, né? E quando nós falamos isso, que esse acidente não foi um acidente normal, mas foi espiritual, porque ela intentava alguma coisa contra a nossa vida, ela se levantou, a intenção dela não era boa, né? E aí Deus foi e entrou com providência, entrou com a justiça dele, porque estava querendo se levantar contra um servo e uma serva de Deus. Ela queria tocar no nosso filho, né? E aí Deus entrou com providência. E aí o que ela falou, a minha sogra na época, quando nós falamos que eles não deveriam ter aceitado, não deveria ter recebido, abrigado na casa deles, principalmente o meu sogro, sabendo, né, das coisas espirituais, a minha sogra falou para mim o seguinte, que na hora do acidente, ela olhou para trás e viu uma mão gigante empurrando o carro para debaixo da van. Como se uma mão tivesse ali empurrando o carro para debaixo da van. Ela viu, porque ela também sabe das coisas espirituais. Ela vê, ela sabe das coisas. E ali ficou bem claro para o meu sogro que ele teria que tomar uma postura e começar o quê? A fechar as brechas. Então, Deus ali estava exortando o meu sogro a fechar as brechas.
Nós fechamos as brechas aqui. Nós não fomos lá. Não fomos lá. Né? Então eu falei, não, nós não vamos aí não. Nós não vamos. Né? Se ela tiver coragem de vir aqui, então, para ela pisar aqui numa casa santificada com um homem e uma mulher de jejum, aguardando, pergunta se veio. Não veio. Não veio. Né? Então, nós fechamos a brecha, mas o meu sogro não fechou. Ele estava com as brechas abertas, o muro dele, né, tinha brechas, e o inimigo foi lá e entrou. Né? Glória a Deus, Deus teve misericórdia, né, e não houve assim nada fatal. Né? Foram ferimentos leves, nada fatal. Mas aquilo ali foi uma permissão de Deus para mostrar as consequências de quando você ora, mas não vigia. Não adianta erguer muros sem tapar as brechas. Né? Não adianta erguer muros e quando o inimigo vir e pedir para você largar um muro, você descer e se distrair. Né? O que eles fizeram aqui? Vamos ver aqui, ó, em Neemias, aqui, ó, em Neemias 4, de 7 a 9, que eu já li, ele fala, ó, porém, nós oramos ao Senhor Deus e pusemos guardas contra eles, de dia e de noite por causa deles. O que Neemias fez aqui? Neemias não desceu do muro, já tinha tapado as brechas, não desceu do muro e ainda botou guarda. Ó, né? Então, olha a vigilância. Eu estou fazendo a obra, mas eu não posso, distraída com a obra, não botar guarda. Né? Eu não posso ficar só orando, jejuando e não vigiar. Né? Então a obra é o quê? É você estar ali na obra, orando, jejuando, fazendo aquilo que Deus tem colocado, sendo instrumento na mão do Senhor, mas eu não posso deixar também fazer só isso e não vigiar. Eu tenho que botar guarda. Né? E foi isso que Neemias fez aqui. Ele botou guarda. Né? E aí ele bota aqui, ó, se nós formos aqui em Neemias 4, 15 e 16. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá. Então, ele aqui não só estava orando, vigiando, mas também colocando o quê? Guarda. Em Neemias 4:11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa obra. E aí eu quero ler também Neemias 6, de 10 a 13. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esse profeta falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Olha só isso. Isso aqui era uma trama de Sambalate e Tobias que subornaram um profeta para o profeta ir lá e tentar convencer a Neemias ao quê? A parar a obra, descer do muro. A se proteger, né? E aí Neemias fala, não,
Não, não vou. Quem sou eu para entrar no templo e viver? Eu vou continuar aqui no muro, vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Né? E aí Deus me guarda, Deus me protege. Se eu continuar fazendo o que Deus mandou, aquilo que Deus me ordenou, Deus me guarda dos meus inimigos. É só eu não descer do muro, é só eu não me distrair com nada. É só eu continuar na oração e na vigilância que Deus faz o resto. Eu faço aquilo que a palavra nos ensina. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer e não se distrai, o restante Deus faz. Se quiserem acabar com a obra, estão querendo acabar com a obra que é de Deus, não é minha, é de Deus. Então, Deus vai lá e intervém. E aí, o que aconteceu aqui? O que a gente tem que entender é que o maior problema não é ter inimigos. O maior problema é quando você não sabe quem são os inimigos e a forma com que ele age. Então o problema não é os inimigos, mas é você não saber quem eles são e não saber como é que eles agem, qual é a estratégia que eles usam, qual o intento deles. Esse é o problema. E isso você só vai saber se tiver vigilante, porque aí Deus vai te revelar. Quem foi que revelou para Neemias aqui o intento deles? Lá em cima, o que ele fala? Em Neemias 4:11, o que os inimigos disseram? Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa obra. Deus revelou tudo a Neemias, a intenção do inimigo. E aí, o inimigo foi descoberto e ficou mais furioso ainda, E ficou mais furioso ainda porque não havia brechas e eles também não conseguiram distrair Neemias. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos que entender o seguinte: as pessoas falam em avivamento. Eu acho tão engraçado quando o povo fica falando que vai haver um avivamento, nós estamos à porta de um avivamento. Eu não vejo isso na palavra. A palavra fala que quando tiver guerras, rumores de guerra, que não é pra gente ainda se desesperar não, porque isso não é o fim, é o princípio do fim. E nós estamos no princípio do fim. Há quanto tempo há guerras, há quanto tempo há rumores de guerra? Nós já tivemos 2 guerras mundiais. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, mas podemos estar à porta da terceira. Quantas coisas têm acontecido que testifica a palavra que o Senhor fala, que é o princípio do fim. A Bíblia só nos diz que vai piorar, a Bíblia não diz que vai melhorar. Ela diz que vai ficar cada dia mais terrível, que vai ser pior, Então, quando as pessoas pregam, avivamento, não, é arrependei-vos. A pregação é arrependei-vos. É arrependei-vos. Então, esse povo, ele foi para cativeiro, ficou 70 anos lá, e quando retornou a cidade estava destruída e eles tiveram que reerguer por causa da idolatria, porque abandonaram, apostataram. Oravam, jejuavam, mas não vigiavam. Eles se entregaram a coisas que desagradavam e eram abomináveis a Deus. E aí Deus fez o quê? Já que vocês querem ficar no meio do que me abomina, eu vou deixar vocês ficarem de vez. Vocês vão ser subjugados. E agora vocês vão viver no meio dessa abominação toda. Deus queria um povo separado. E o povo estava o quê? Aderindo a tudo aquilo que era abominável a Deus ao invés de se separar. E aí Deus largou eles lá, no meio de toda aquela abominação. E aí eles voltaram, arrependidos de toda aquela abominação. Se nós formos ver aqui em Neemias 9, 34 a 35. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei. Como é que é aqui? E não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino
nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante de ti, diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Né? Então, olha o que acontece aqui, olha o que esse povo estava fazendo. Olha o que esse povo, né? Eles não se converteram das suas más obras, não deram ouvido aos teus mandamentos. Então foi por isso que esse povo ficou 70 anos no cativeiro. E hoje não é diferente. Nós temos que entender o seguinte, até 300 anos depois de Cristo, a igreja primitiva, né? A igreja ela era unida, ela estava na sã doutrina. Em 313 depois de Cristo, Constantino, em Roma, começou a parar de perseguir os cristãos. Então parou a perseguição aos cristãos. Em 325 houve o concílio de Nicéia, e nesse concílio, não só alguns valores, algumas doutrinas começaram a ser distorcidas, como foram acrescentadas doutrinas e outros valores. Com o intuito o quê? De usar a fé, de usar a religião para manobrar, para usar esse povo como massa de manobra. Constantino viu que era melhor usar esse povo a seu favor politicamente do que ficar perseguindo ele. E aí, em 325, ele começou a introduzir, né, através da Igreja Romana, através, né, do catolicismo, começou a introduzir doutrinas e valores e distorcer os verdadeiros. Em 380, depois de Cristo, a religião cristã, ela passou a ser a religião oficial em Roma. E ali foi oferecido vários benefícios para que as pessoas se tornassem cristãs. Então, se você era cristão, você tinha isenção de alguns impostos, você tinha, assim, regalias, benefícios por ser cristão. Então isso aconteceu, já não era mais Constantino, né? Em 380 já não era mais Constantino. O imperador, naquela época de Roma, ele começou a conceder vários benefícios para as pessoas que se declaravam cristãs. E aí uma porção de gente não cristã, que não era cristã, começou a se declarar cristã. E começou a viver no meio do povo, se misturar no meio do povo cristão. Para quê? Para ter esses benefícios. Sabe? Sabe aquele gásinho prometido? Não é assim? Promete gásinho para você votar naquele ou naquele outro. E aí você vai lá por causa de um gásinho, você vota naquela pessoa. Você não crê naquela pessoa, nem conhece, nem sabe. Mas para ganhar um gás de graça, para ganhar alguma coisa, você vai lá e faz aquilo. A mesma coisa foi o que aconteceu. Foi a mesma coisa em Roma. As pessoas começaram a se declararem cristãs para terem benefícios por causa dos benefícios. E aí essas pessoas foram para o cristianismo, se enfiaram no meio do povo com as suas religiões, colocando uma nova roupagem nas suas liturgias, continuavam nas suas liturgias pagãs e colocando uma roupagem cristã. E isso foi entrando no meio do povo de Deus, isso tudo foi entrando. Nós estamos em 2022, isso começou em 380, 325 depois de Cristo. Olha quanto tempo, quanta coisa entrou no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O nada a ver, né, que a gente ouve tanto, isso aí não tem nada a ver. Deus quer o seu coração. Isso aí não tem nada a ver. Nós vivemos no tempo da graça. Não é assim? Esse nada a ver aí vem desde 325 depois de Cristo. 2000 anos já nós estamos. Mais de 2000 anos depois de Cristo. E foi justamente por causa de tudo isso que começou a entrar que Martinho Lutero veio com as 95 teses para que fizesse o povo retornar à sã doutrina, retornar aos valores que foram distorcidos e às doutrinas erradas que foram embutidas. E de lá para cá a coisa só vem piorando, 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 piorando. Na década de 70 o feminismo entrou na igreja. A igreja está infestada com feminismo.
infestada. E o nada a ver mais em alta do que nunca. E aí você vem me falar em avivamento, é tempo de fechar brecha, é tempo de restaurar, é tempo de reerguer muros. Nós estamos com esse povo aqui que ficou 70 anos em cativeiro, misturados com a idolatria, misturado com as coisas que são abomináveis a Deus. E dessa vez não porque Deus nos deixou em cativeiro 70 anos, mas porque nós permitimos que isso entrasse e continue entrando na igreja, no meio do povo de Deus. Uma série de coisas que não podia estar. Uma série de coisas que não deveria estar no meio da igreja. E que o povo finge que não vê. E que o povo faz vista grossa, assim como Jeremias aqui clamava para esse povo, e o povo fez vista grossa. O Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. E aquele povo vivia como o de hoje. Deus é amor, Deus é misericórdia. E esquece que Ele é justiça. E esquece que Ele abomina o pecado. E aí a gente não se aparta, não fecha as brechas. Então é momento da gente fechar as brechas. Se nós formos lá em Marcos. Em Marcos 14, 37 e 38. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, vou ler de novo. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso que está acontecendo hoje. Nós estamos num período em que Jeremias clamava lá, arrependei-vos, apartai-vos do mal e da aparência do mal. Do mal as pessoas se apartam, mas da aparência do mal não, elas brincam com a aparência do mal. O que é a aparência do mal? A aparência do mal é tudo aquilo que pode te fazer se afastar daquilo que Deus já fez na sua vida. Neemias aqui, quando Sanbalate pediu para ele descer, aquilo era a aparência do mal. Era a aparência do mal. Então, ele pede para descer. E se você cede, eu desço e subo, daqui a pouco eu subo. Não tem problema isso aqui não, eu desço e daqui a pouco eu subo. Pronto, você cedeu à aparência do mal. E no momento em que você cede à aparência do mal, ele vem e domina. Então a aparência do mal pode ser tudo aquilo que te tire, te distraia, tira do foco das coisas do Senhor, te afaste daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Muitas vezes o que é aparência do mal para mim pode não ser para você. Muitas vezes o que é aparência do mal que para mim eu não estou preparada para aquilo, estou fraca para aquilo ali, você pode estar forte. Para você aquilo pode não ser aparência do mal. Mas as pessoas, elas tentam a Deus. Elas tentam a Deus. Eu vou fazer isso aqui porque eu resisto, eu sei o meu limite. Isso é aparência do mal, quando a gente acha que sabe o limite e vai fazer uma coisa e que não consegue pôr limite. Então, por exemplo, o que é aparência do mal para mim, que eu tive que tratar na minha vida? Que estava me afastando das coisas do Senhor, me roubando o tempo do Senhor. Era o não saber dizer não. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em dizer não. E aí, eu vivia atolada de coisas, fazendo coisas para os outros, ajudando as pessoas de uma forma tão absurda que eu não tinha tempo para fazer as coisas que Deus colocava para eu fazer. Porque eu tomava todo o meu tempo o ajudar os outros, o me ajuda aqui, o desce aí. Sabe? Desce aí. Esse desce aí era, me ajuda nisso aqui, me dá uma forcinha nisso aqui, e eu não conseguia dizer não. E eu não conseguia. Então, ali eu vi que aquilo para mim era aparência do mal. Por quê? Porque aquilo estava me dominando. Eu não tinha controle, eu não conseguia pôr limite. Então, isso é aparência do mal para mim. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um treinamento. Eu paguei por um treinamento, eu fiz um treinamento
comprei um curso, sabe, para aprender a dizer não. Então hoje eu digo não. Hoje, se eu tô aqui com esse canal funcionando, foi porque eu aprendi a dizer não. Esse canal era para estar funcionando há mais de 10 anos atrás. Sabe por que ele não estava funcionando? Porque eu não tinha tempo, eu não conseguia tempo. Por quê? Porque o meu tempo estava sobrecarregado fazendo coisa para os outros. E aquilo que Deus me pediu eu não conseguia fazer. Então o dizer não, ajudar as pessoas excessivamente, era a aparência do mal para mim. Então o que tem sido a aparência do mal para você? E isso é fechar brecha. Isso é fechar brecha. Né? Então nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos voltar à sã doutrina, nós precisamos despertar. E nós precisamos voltar a proclamar a sã doutrina e viver a sã doutrina. Fechar as brechas. Então, assim como Jeremias, não é tempo de avivamento. Não é tempo de achar que, ai, Deus vai vir, vamos clamar por um avivamento, clamar, vamos trabalhar por um avivamento. Não, vamos trabalhar para fechar brecha, para limpar. Limpar. Sabe o que Jeremias, sabe o que Jacó, né? Eu dei aqui a passagem de Jacó, que Deus falou para Jacó, ó, Jacó, dá uma limpada aí. Dá uma olhada, tá? Tem umas estatuetas, tem uns ídolos aí no meio do povo que precisa tirar. Precisa tirar. Jacó foi lá. Ó, vambora. Vamos pegando tudo que tá por aí, tudo que tá escondidinho, camuflado, tudo que não tem nada a ver, não tem problema. Isso aí não tem nada demais. Vamos pegar tudo. Tira tudo. Jacó foi lá, tirou as estatuetas, os ídolos todinho. Tava no meio do povo. Para que Deus continuasse operando naquele povo. Obedeceu. Agora, quando Jeremias foi lá e falou a mesma coisa, ó, vamos tirar a idolatria, vamos tirar tudo que está aí no meio, o povo tirou? Não tirou. Não tirou. Aí passou 70 anos em cativeiro. Aí Deus vai lá para Jacó, Jacó, manda tirar. O povo tirou. Deram tudo para Jacó. Né? Então é tempo de limpar. É tempo de ir lá e tirar tudo que não agrada ao Senhor, tudo que é abominável ao Senhor. É tempo de limpar, sabe por quê? Estamos nos rumores, guerras e rumores de guerra. O princípio, Jesus está à porta. E aí o que vai acontecer? Você acha que quando ele chegar aqui e ele ver essa sujeirada toda, ele vai entrar? Não vai entrar. Né? Então é necessário limpar. O noivo está chegando. O noivo está chegando. E como é que está a casa? Como é que está o teu templo? Nós somos o templo. Nós somos o templo. Ah, é difícil limpar a igreja. Olha só, nós somos o templo. Se nós estivermos limpos, a igreja física está limpa. Então temos que começar por nós. O que precisa ser tirado da minha vida? O que precisa ser limpo? Precisamos acordar. Ó, Jesus chegou, esses homens estavam o quê? Dormindo, não estavam vigilantes. Jesus orando, Jesus voltou a primeira vez, estavam dormindo. Jesus voltou a segunda vez, estavam dormindo. Dormindo. Não estavam vigilantes, não estavam guardando, montando guarda. Precisamos montar guarda, precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é abominável ao Senhor, porque Jesus está à porta. Então é tempo de limpeza, é tempo de restaurar os muros. O que Neemias veio fazer? Ele voltou para restaurar os muros. Botar de pé tudo aquilo que foi derrubado pela idolatria. É tempo da gente jogar tudo fora, tirar tudo que não presta e reerguer os muros espirituais da nossa vida. Botar guarda. É tempo de limpeza. É tempo de limpeza. É tempo de reerguer muros. E o povo fica clamando por avivamento. Tá tudo uma imundície. Tá tudo uma imundície. O inimigo ele já entrou dentro da igreja, ele já contaminou tudo. As pessoas estão tudo vivendo. Hoje em dia, antigamente você ouvia falar que existia evangélico não praticante. Hoje a gente tem evangélico não praticante. Precisa mais o quê para você entender que a igreja está contaminada, que a sujeira está dentro da igreja?
está no nosso meio. Precisamos limpar, precisamos tirar. E o povo aí clamando por avivamento, tem que clamar por limpeza. Tem que clamar por limpeza, por purificação, por santidade. Não é tempo de clamar por avivamento. Porque não adianta clamar por avivamento com templo sujo. O avivamento não vem. Templo sujo, o Espírito Santo não habita. Quer clamar por avivamento? Amém. Depois que se limpar. Limpa primeiro. Tira os ídolos. Tira tudo aquilo que não é abominável ao Senhor, do nosso meio. Aí depois a gente clama por avivamento. E no momento, é momento de clamar pela limpeza, pela faxina. Aí ergue os muros. Aí sim, clamo por avivamento. Porque aí o muro está erguido, não tem brecha, a casa está limpa, o tempo está limpo, está erguido. Aí sim é possível um avivamento. Esse negócio de clamar por avivamento, com tudo sujo, a gente vendo toda a igreja contaminada, tudo sujo por aí, e o povo brincando, achando que vai haver avivamento. Só a misericórdia de Deus. Tem coisas assim que eu acabo, sabe, até me exaltando, porque é povo fingindo que não tá vendo o que tá acontecendo, e o que é óbvio, basta você entrar nas igrejas, basta você conversar, se você sentar com meia dúzia de cristãos que se declaram cristãos para conversar, é misericórdia. O que falam, o que fazem, como vivem. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Esse povo diz que te serve, esse povo diz que é teu. Vivendo desse jeito, falando isso, concordando com isso. Né? Olha aí o templo todo sujo. Olha uma porção de ídolo para ser tirado. Né? Então é tempo de limpeza. Então é tempo de fechar as brechas. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Que Ele possa falar melhor ao coração de cada um de vocês e que a gente possa entender e sair, né, dessa letargia, desse sono e começar a limpar as nossas vidas, começar a fechar as brechas, reerguer os muros, porque Jesus está voltando. Né? Então é tempo, e sempre foi tempo, de proclamar o arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus está voltando. Amém? Eu agradeço ao Senhor, um grande beijo a todos, mais um Irradiando Saúde de dentro para fora com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Que o Senhor faça essa palavra frutificar. Gente, ó, segue, clica aí em cima, segue, compartilha, deixa o seu comentário, tá? Faz o pacotinho completo. Aí em cima na bio também tem um link que leva para todas as outras redes sociais, inclusive o canal do YouTube, onde eu posto todas essas lives aqui editada. Então lá no YouTube você assiste ela editada, com vinheta, com correções, né? Porque às vezes a gente fala coisa aqui na emoção, datas, né? A Bíblia é farta, né? Então muitas vezes a gente comete falhas aqui, mas quando eu posto lá no YouTube, eu posto com as correções, tá bom? Então, que nem um dia eu falei que morreram, né? 40 mil homens pelo pecado de Davi, na verdade foram 70 mil homens. Né? E quando eu edito, aí eu coloco essas correções lá, tá bom? Então vão lá no YouTube também, segue, compartilha, deixa um comentário, faz o pacotinho completo. E eu fico por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. A paz do Senhor.